Bom dia, meninos. Então, nós vamos aqui fazer alguns exemplos, né, dando sequência àquela aula de quarta-feira que nós tivemos. Nós vamos continuar com o mesmo slide, tá? Nós só vamos estar fazendo mais exemplos hoje. Então, lembrem-se para sua avaliação que nós temos aí 5 tipos de força. A força peso, a força elástica, a força normal, a força tração e a força de atrito. Nós fizemos, né, no dia da nossa aula, se eu não me engano, 4 exemplos, e hoje a gente vai fazer o exemplo 5. Uma pessoa idosa de 68 quilos, ao se pesar, o faz apoiado em sua bengala, como mostra a figura. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 650 newtons. Vamos destacar essa informação aqui também. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine a direção e o sentido. Gente, quando uma pessoa sobe na balança, o corpo da pessoa faz uma força-peso sobre a balança. Em resposta a essa força-peso, a balança, ela libera uma força normal. Então, aqui nessa letra A, eu quero saber o valor da força normal. O valor dessa força normal é a resposta da balança em resposta à força-peso, em resposta ao peso da pessoa. Aqui ele já deu, ó, essa balança, ela marca 650 newtons. Então, a força, o módulo dessa força normal, já foi dado no enunciado, 650 newtons. A direção dessa força, ela surge em resposta à força-peso. O peso puxa para baixo e ela puxa para cima, ela empurra essa pessoa para cima, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a direção dessa força é na vertical, e essa força, ela empurra a pessoa para cima. Então, o módulo da força normal, 650 newtons, já foi dado aí no enunciado. Letra B. Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o seu módulo e determine o seu sentido. Então, aqui, ó, a gente quer saber qual a força que essa bengala faz na pessoa. A pessoa sem a bengala, ela ficaria mais no chão. A bengala está empurrando essa pessoa para cima. Então, essa bengala, ela faz uma força na pessoa. Observe que se esse idoso, se essa pessoa subisse na balança sem essa bengala, a força-peso dele, né, seria maior do que a força que foi marcada aqui, ó. O peso dessa pessoa, a força-peso para essa pessoa daria outro valor. Essa interferência que a gente tem nesse valor corresponde à força exercida pela bengala. Então, para a gente determinar essa força da bengala, nós vamos determinar o peso, a força-peso dessa pessoa. Se essa pessoa subisse na balança sem a bengala, o valor que essa balança marcaria, né, peso me assusta. A massa desse idoso é 68 quilos. A aceleração da gravidade é 10. Então, essa balança marcaria o valor de 680 newtons. Como essa pessoa, ela subiu na balança com a bengala, ela marcou apenas o valor de 650 newtons. Se a gente tirar, então, olha aqui, essa é a força que a bengala faz na pessoa. Se a gente tirar dessa força-peso o valor que a balança marcou, nós vamos encontrar aí que a nossa força, que a força dessa bengala, corresponde a 30 newtons. Nós pegamos a força-peso, o valor que essa balança marcaria se a pessoa não tivesse com a bengala, menos o valor que ela marcou. E assim a gente achou que a força que a bengala faz na pessoa é de 30 newtons. E essa força, ela é vertical para cima. Ela empurra a pessoa para ficar de pé, por isso que eles usam a bengala, né, para poder ficar de pé. Então, a resposta aí, 30 newtons. Exemplo número 6. Se o bloco A tem 2 quilos e o bloco B tem 3 quilos, qual a aceleração provocada por uma força de 20 newtons?
Então, olha, vamos destacar, o bloquinho A tem 2 quilos, o bloquinho B 3 quilos, e eu vou aplicar nesse conjunto uma força de 20 newtons, como mostra aqui a figura. A gente tem o bloco A e B empilhado, e nós vamos aplicar sobre ele uma força de 20 newtons. Bom, eu quero saber a aceleração. Basta eu jogar no Física Me Assusta. Só que aqui, quando a gente for calcular, eu quero saber o valor da força resultante. Aliás, a força resultante ele já me deu. A força que eu atuo, que está sendo aplicada nesse conjunto é de 20 newtons. E detalhe, quando eu vou empurrar o bloco A, eu não consigo empurrar o bloco A sozinho. Eu preciso empurrar os dois blocos juntos. Eu vou empurrar A e B. Então, o valor da massa que eu vou estar empurrando, o valor da massa que eu vou estar fazendo força para fazer o deslocamento, é a massa dos dois corpos, do corpo A mais do corpo B. Então, a massa aqui para a gente vai usar 5 quilos. Nós fizemos isso no primeiro exemplo que nós fizemos na aula quarta-feira. Substituindo no Física Me Assusta, nós vamos encontrar que a aceleração desse corpo aqui, no caso, vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse corpo vai estar sujeito a uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Questão número 6 a gente resolveu, né? Pulando ela aqui. Questão número 7. Observe o movimento do carrinho. Observe o movimento de um carrinho, observando o movimento de um carrinho, perdão, de 0,4 quilos, vamos destacar essa informação. Ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo, de acordo com os dados da tabela. Então, como a velocidade está variando, nós temos aqui um movimento acelerado. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi de newtons, foi em newtons igual a. E aí eu já começo a ficar desesperado porque eu não consigo responder isso aqui. Não, calma. A gente sabe que pela segunda lei de Newton, a gente tem aqui que física, a força, que é o que eu quero encontrar, me assusta. Massa do corpo vezes a aceleração desse corpo. Jogando no Física Me Assusta, a gente tem que a massa desse corpo vale 0,4 quilos. Peguei lá do enunciado. E eu quero saber exatamente essa força. Qual o valor dessa força? Qual o valor da força que está sendo aplicada nesse corpo? E a gente tem aí a aceleração do corpo. Professora, eu não estou vendo a aceleração. Mas aqui nessa tabela, com o auxílio dessa tabela, nós conseguimos ver a aceleração média desse corpo. Olha, aqui a gente tem a variação do tempo e aqui a gente tem a variação da velocidade. Se nós dividirmos a variação da velocidade pela variação do tempo, a gente encontra o valor da aceleração. A velocidade de 10 até 18, ela variou em 8. O tempo de 0 até 4, ele variou em 4. 8 dividido por 4, 2. Observe que a cada segundo, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então, o valor da minha aceleração, consegui aqui na minha tabela, 2 metros por segundo ao quadrado. Basta agora eu substituir no Física Me Assusta. Substituindo no Física Me Assusta, eu quero descobrir o valor dessa força. A massa do meu carrinho é de 0,4 quilos e a aceleração dele é 2. Então, a gente vai encontrar que a força que atua nesse carrinho é uma força de 8 newton, que está aqui para a gente logo na letra B. Então, a resposta correta, letra B. Bem facinho essa, né? Exemplo 8. Ao esticar uma mola de 50 centímetros até que ela fique com 80 centímetros, essa mola vai fazer uma força para voltar ao seu tamanho normal. Qual o valor dessa força? Dado constante da mola, 3 newtons por metro. Vamos destacar aqui, olha. Eu tenho uma mola de 50 centímetros, eu vou puxar essa mola até ela chegar no 80 centímetros. Essa mola vai sofrer uma deformação aqui. A constante dessa mola é de 3 newtons por metro.
eu quero saber o valor dessa força. Qual força que a gente tem aqui? Qual força que nós temos presente no exemplo 8? Nós temos presença da força elástica. A força que está presente no exemplo número 8 é a força elástica. No dia que eu fiz um esquema aqui no quadro, resumindo todas as forças para vocês, eu coloquei que a gente poderia determinar a força elástica por Kx. Kx me dá o valor, a intensidade dessa força elástica, onde K corresponde à constante dessa mola, depende do material que a mola é feito, e X corresponde à deformação que essa mola sofreu. Substituindo, olha, eu quero descobrir a força elástica, não sei. O enunciado me deu que a constante vale 3. E me deu que a deformação dessa mola, olha, a mola tinha 50 centímetros, foi para 80. De 50 para 80, essa mola sofreu uma deformação de 30 centímetros. Mas olha uma observação. Aqui está em metros, aqui está em centímetros. Se a sua constante está numa unidade de medida e aqui está em outra unidade de medida, vocês precisam deixar na mesma unidade de medida. Centímetros para metro, a gente divide por 100. Então, vamos lá. Então, a força elétrica ela vai ser igual a constante vezes o X. A constante, o enunciado me deu que é 3. A deformação dessa mola, que é esse valorzinho de X, 30 dividido por 100, 0,3. Nós vamos descobrir, então, que a força elástica aqui presente nessa mola, que fez essa deformação, a força que alguém aplicou para fazer essa deformação na mola foi de 0,9 newtons. Bem tranquilo esse, né? Exemplo 9. No exemplo 9, a gente tem aqui um conjunto de caixinhas. E aí, olha, a gente vai fazer 9A, B, C, a gente vai fazer umas 5 coisas nesse exemplo 9. Se você já assistiu, já entendeu, beleza, pode parar por aqui. Mas esse aqui, olha, ele é bem parecido com o exemplo 1 que eu fiz. Então, na sala com vocês, se você não entendeu direitinho, vamos tentar entender agora. No sistema abaixo, qual o valor de T1? Eu quero saber, olha, a força tração que atua no meu bloco 1. Aí a figura já está montada para mim. O bloco 1, 1 kg, o bloco 2, 2 kg, o bloco 3, 3 kg. E esse conjunto está sendo puxado por uma força de 18 newtons. Não sei se dá para vocês observarem que esses blocos eles estão conectados entre si por uma corda. Então, por isso, T1, força tração. Eu quero saber aqui o valor dessa força tração em 1. Só o valor desse Tzinho. Bom, olha, eu faço uma força de 18 newton para puxar esse conjunto de caixinhas. E aqui, para eu puxar esse conjunto de caixinhas, a minha força ela tem que dar conta de puxar todas essas caixinhas juntas. Não esquecem disso. No bloco 1, a única força que eu tenho atuando ele quer esse T1. A única força que atua nele é o T1. Essa força T1, ela é diretamente proporcional à massa desse corpo e à aceleração desse corpo. Essa força T1, aliás, ela é inversamente proporcional à massa, mas ela depende da massa desse corpo e da aceleração que esse corpo vai adquirir nesse conjunto. Aqui a gente não está falando de força-peso. Se fosse força-peso, a gente jogava peso, me assusta, colocava vasinho valendo 10. Só que aqui, gente, a gente está falando da força-tração que está atuando nesse corpo e não da sua força-peso. Então, é necessário que vocês, primeiro, calculem o valor desse Azinho. Qual vai ser a aceleração que o meu conjunto vai adquirir? Se eu puxar essas 3 caixinhas juntas, qual vai ser a aceleração que ela vai adquirir? Ah, não sei. Mas jogando aqui no Física Me Assusta, nós vamos ter assim. A força total que eu estou aplicando nesse conjunto de blocos está sendo dada aqui, 18 newtons. A massa total. Por que a massa total? Porque se esse bloco está amarrado nesse por uma corda, está conectado nesse por uma corda, quando eu for puxar o primeiro bloco,
eu vou sentir a massa de todos os outros blocos. Por isso, a massa total. E aí, aqui a gente vai somar a massa de todos os corpos. A gente vai ter, então, que a massa total foi de 6 quilos. Por que eu vou jogar aqui no Física Me Assusta? Porque se eu jogar aqui, substituindo os valores que eu já tenho no Física Me Assusta, eu acho esse valor de Azinho aqui, ó, para eu determinar o valor da tração em 1. Substituindo e resolvendo, nós vamos achar que a aceleração, ela vale 3 metros por segundo. Então, todo esse conjunto, ele vai se movimentar com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A força-tração em 1, ela depende da massa do corpo 1 e ela depende da aceleração que esse corpo 1. Lembrando que esse corpo 1, ele está conectado aqui no meu conjunto. Então, o meu conjunto todo vai ter uma única aceleração. Se o conjunto todo tem uma única aceleração, a mesma aceleração desse é a aceleração desse. Então, a força-tração em 1 vai ser igual à massa do corpo 1, que vale 1 quilo, vezes a aceleração que esse conjunto está sujeito. E aí, a gente vai ter que a força-tração em 1 vale 3 newtons. Continuando, ainda aproveitando lá aquela mesma figura, nesse mesmo exemplo, vamos fazer mais alguns detalhes. Qual a força-tração que vale em 2? Qual o valor desse T2? Qual o valor dessa força-tração? Olha, pelo exemplo anterior, já vamos um pouquinho. O meu Azinho, a gente descobriu, ele vale 3 metros por segundo ao quadrado. Já vamos pôr essa informação aqui. Nesse bloco 2, tem várias forças atuando sobre ele, mas eu quero saber só o valor dessa força T2. Observe que essa corda que está aqui, ela é capaz de puxar esses 2 bloquinhos. Essa corda aqui, ela puxa o bloco 2, que está conectado com o bloco 1. Então, ela puxa esses 2 blocos. Da mesma forma que nós fizemos para T1, nós vamos fazer para T2. Eu quero saber só a força-tração em 2. Ele não me perguntou nada mais que isso. A força-tração em 2 depende da massa do conjunto e da aceleração desse conjunto. Por que massa do conjunto, professora? Porque essa força aqui, essa corda aqui, perdão, ela está sendo, fazendo força nesses 2 corpos. Ela só vai conseguir movimentar se ela vencer a inércia desses 2 corpos. Por isso que aqui, então, nessa força-tração de 2, a gente vai somar a massa do corpo 1 com a massa do corpo 2. E aí, substituindo na fórmula, olha, a força-tração em 2 vai ser massa do corpo 1, 1 quilo. Massa do corpo 2, 2 quilos. A aceleração do meu conjunto, 3. A força-tração no meu corpo 2 corresponde a uma força de 9 newtons. Continuando. E a força resultante no bloco 1? Olha, aqui a gente tem o mesmo desenho. Eu achei que esse T1 vale 3 newton, que esse T2 vale 9 newton. Deixei essa informação aqui para a gente. Agora, eu quero saber a força resultante no corpo 1. O que é a força resultante? É o resultado de todas as forças que estão atuando em um corpo. Se 10 forças estão atuando em um corpo, o que ele vai sentir? O que ele vai sentir é a força resultante, é o resultado final. O meu corpo 1, ele está sujeito à força normal e ele está sujeito à força peso. No entanto, aqui não está falando de movimento na vertical. Então, a gente pode concluir que força normal e força peso estão se anulando. Logo, a única força que atua no T1, ou no corpo 1, é essa força-tração de 1. E essa força-tração de 1, a gente achou anteriormente que ela vale 3 newtons, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos encontrar a força resultante no corpo 2. Vamos isolar esse negocinho aqui. Eu quero saber só disso aqui, ó. O meu corpo 2, ele está sujeito sobre a ação da força normal, da força peso,
da força T1 e da força T2. Da força tração para puxar o corpo 1 e da força tração aqui que ele exerce sobre o corpo 3. No entanto, meninos, observem que força normal e força peso, elas se anulam. Por que elas se anulam, professora? Porque aqui não está falando de movimento na vertical. Então, as duas se anulam. Sobrou para mim a força 1 e a força 2. A força T1 e a força T2 que está atuando nesse corpo 2. Então, no meu corpo 2, eu tenho duas forças atuando sobre ele. Só que uma puxa para um lado, para um sentido, e a outra puxa para o outro sentido. Como essas forças puxam em sentidos contrários, a gente vai fazer que o resultado dessas forças é como se fosse um cabo de guerra. Para onde vai esse bloquinho? Vai para o lado da maior. E aí a gente vai fazer a diferença entre essas duas forças. A gente determinou que a força 1 vale 3 e que a força 2 vale 9. Ó, a gente fez isso nos exemplos anteriores. A força resultante no corpo 2, então, ela vale 6 newtons. É o resultado de todas as forças que estão atuando no corpo 2. O resultado de todas as forças que estão atuando no corpo 2 vale 6 newtons. Tem outra maneira de resolver isso aqui? Tem. Que outra maneira, peraí, que outra maneira eu poderia resolver isso aqui? Você poderia jogar lá no Física, me assusta. Você jogando aqui no Física, me assusta? No corpo 2, ele está sujeito a uma aceleração de 3 metros por segundo. Todo o conjunto está sujeito a essa aceleração. E a massa do corpo 2 é 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu poderia fazer o somatório vetorial de todas as forças ou simplesmente considerar a massa do corpo 2. Certo, meninos? O último aí que a gente vai fazer. Eu quero encontrar a força resultante no corpo 3. A força resultante no corpo 3, olha, vamos analisar esse corpo 3. Esse corpo 3 está sobre a ação da força normal, que puxa ele para cima, da força peso, que puxa ele para baixo. Mas aqui não estamos tendo movimento na vertical, então a força normal anula a força peso. Beleza? A força tração do corpo 2, ela já vale 9, e a força como a pessoa está puxando esses objetos vale 18. Beleza, a gente tem uma pessoa puxando para um lado e esses outros objetos puxando para trás. Se um puxa para frente e o outro puxa para trás, essas forças estão fazendo um cabo de guerra. Para eu encontrar a força resultante, a gente vai pegar o valor dessa força que está puxando para a direita, menos o valor dessa força que está puxando para a esquerda. E aí nós vamos encontrar que a força resultante vale, olha, 18 menos a força que puxa para trás até 2. 18 menos 9, 9. Ou você poderia jogar também no Física Me Assusta. Quando você joga no Física Me Assusta, a gente tem aqui que a massa vezes a aceleração desse corpo vai ser igual à força resultante. A aceleração a gente determinou bem no começo, vale 3. A massa desse corpo vale 3. 3 vezes 3, 9. Encontramos o mesmo valor. Então, meninos, por hoje, olha, a gente tem mais exemplos, depois eu faço esses exemplos na sala com vocês, tá? Por hoje é só, espero que vocês assistam a aula e que vocês estejam aprendendo alguma coisa, tá bom? Beijo para vocês.